Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Você está no canal Jovem ao Extremo. Então galera, serão 3 vídeos sobre sacos de dormir. E vai ser um vídeo da hora, gente. Vai ser muito legal. Preparei com muito carinho para vocês e tem bastante coisa. O saco de dormir é um item indispensável. Mas, de onde ele veio? De onde surgiu o saco de dormir? Pesquisando nos confins da internet, da página 2 do Google, nós encontramos então vários relatos e fragmentos da história, onde a gente pôde encontrar realmente a aparição do que nós conhecemos hoje como saco de dormir. Em 1887, Fridtjof Nansen, cientista e matemático e agora explorador, entusiasta, deu início ao seu projeto de travessia da Groenlândia. Ele queria atravessar a calota polar da Groenlândia. Ele traçou então um caminho. Nansen, com mais 5 amigos corajosos, começou a se organizar então para fazer essa expedição. E como era uma época em que não tinha tantos equipamentos, principalmente assim para neve, começou então a desenvolver os seus próprios equipamentos. Roupa para o frio, calçados, fogareiros e o nosso queridinho e tema de nosso estudo, o saco de dormir. Em sua preparação para a expedição, ele foi morar com os Inuits da Lapônia, indígenas próximos, muito próximos dos Esquimós. Nansen reparou que os Inuits usavam pele de foca para fazer uma espécie de cobertores e um berço para os filhos. E assim ele teve a ideia de costurar como se fosse um saco. Sim, ele costurou então algumas peles para formarem o que nós conhecemos hoje como um saco de dormir, porém para 3 pessoas. Um saco de dormir para 3 pessoas dormirem. Mas contando um pouquinho mais da história, porque agora a gente ficou curioso, dessa travessia. A travessia se iniciou então no dia 15 de outubro, 15 de agosto. No dia 15 de agosto de 1888. E ele conseguiu chegar do outro lado da calota polar da Groenlândia no dia 3 de outubro de 1888, do mesmo ano. E foi considerada bem-sucedida. Veja que com o navio que ele foi, Nansen ficou a mais ou menos de 20 a 30 quilômetros do local onde exatamente ele poderia parar com o navio e ali descarregar então todo o material e começar a travessia. Por causa das placas de gelo que tinham ali na ocasião, eles então subiram em suas canoas, começaram então a remar. Porém, na metade do primeiro dia, um vento vindo do norte começou a empurrar eles para o sul. E empurrou muito eles para baixo. E eles então tiveram que voltar depois de 3 dias descendo e lutando, e eles estavam dormindo nas placas. Eles não dormiam nas canoas, eles dormiam nas placas de gelo. E então eles subiram, então o que deu para eles subirem no terceiro dia, e então muito longe do ponto de partida, eles conseguiram então fazer a travessia fazendo um trajeto secundário. Nansen foi um cara muito importante em sua época, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, e isso acabou trazendo notoriedade para os pequenos detalhes e pormenores que ele fez junto com os amigos deles, inclusive as anotações onde ele tinha explicado e anotado como ele fez os sacos de dormir, os fogareiros, as roupas que eles estavam usando. Em 1889, 2 anos depois, foi projetado então o primeiro sacos de dormir comercial. Foi o primeiro, foi ali o protótipo de como nós conhecemos hoje o sistema de saco de dormir, que é fabricado para as pessoas que querem comprar. Que foi assim, fabricado. Vamos fabricar isso para as pessoas comprarem. E lógico, foi produzido pela orientação de Nansen, seguindo as dicas de costura e associado a uma empresa chamada Geflugseng SA, uma empresa já tinha o domínio em costura de lã e o domínio também da confecção e criação da flanela, aonde então, com essa tecnologia, eles conseguiram então fabricar
o saco de dormir. E aí nós temos também o primeiro saco de dormir patenteado. O nome desse saco de dormir era tapete Euclísia. O tapete Euclísia foi patenteado pelo empresário Price Jones. E ele era basicamente feito de lã. E foi Price Jones que acabou difundindo a ideia, como nós conhecemos hoje, do uso dos sacos de dormir. Ele ficou muito rico vendendo para o exército russo e depois para o exército britânico. Fala-se que ele vendeu mais de 90 mil exemplares desse saco de dormir. Aliás, tapete Euclísia. Sabe o que significa a palavra Euclísia? Vem do grego. Eu significa poço e clísia significa berço. Há na história muitos materiais com que eles usavam para fazer, tanto a lã, a flanela, como a pele de foca, também pele de rena. Mas hoje, o único animal que ainda é extraído alguma coisa para que a gente construa nossos sacos de dormir é a pluma de ganso ou de pato. Mas na grande maioria dos sacos de dormir, nós vamos encontrar as fibras sintéticas. Então, galera, depois dessa introduçãozinha da história do saco de dormir, agora vem o conceito do saco de dormir. O conceito é simples, mas a explicação é complicada. Devemos analisar então primeiro o corpo humano. O corpo humano, a temperatura normal é de 36 graus e meio a 37 graus. Então há essa variação. Então essa é a temperatura de uma pessoa saudável e normal. E calor é uma palavra meio estranha da gente falar, né? Porque tudo que for acima do zero absoluto é calor, né? Mas vamos colocar como base 37 graus, beleza? Então o que acontece? O nosso ponto limite, tanto para máximo para mínimo, em vez de zero, é 37, beleza? A gente tem uma marginha de erro para baixo, né, de meio grau, e parece ser muito pouco, mas é muito, faz muita diferença. Se você tiver com 36 graus, 35, já começa a hipotermia moderada. Mas depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o que tem a física por trás disso? Imagine agora um corpo. Então nós temos então aqui o nosso avatarzinho, nosso bonequinho, então, que está ali deitado no chão. É noite, vento e chuva. Nós vamos então tirar a medida do solo, né? Então está mais ou menos 17 graus. Não é uma temperatura muito baixa, né? Mas 17 graus. Veja que para 37 graus são 20 graus de diferença. Dentro da física, se você tem dois corpos semelhantes, mesma massa, mesmo volume, tudo iguaizinha, semelhantes, e uma está numa temperatura maior e a outra numa temperatura menor, quando você encosta as duas uma na outra, a tendência é que as temperaturas se equilibrem, se não houver influência da temperatura em volta. Agora, se um corpo desse é imensamente maior ao outro, ele não vai conseguir exercer mudança de temperatura no corpo infinitamente maior. Ou seja, você está deitado no solo, você está com 20 graus acima. A tendência, então, é que roube essa temperatura de você. Ele vai te equilibrar, ele vai te colocar na temperatura do solo, 17 graus. E nós temos, então, a perda de temperatura através da condução. Lembrando que o nosso avatarzinho, então, está deitado na areia, diretamente no solo. Está chovendo e está com vento. Mas estamos resolvendo o primeiro problema do solo, que o solo está roubando calor desse avatarzinho nosso, desse nosso bonequinho. Nós vamos usar então um isolante térmico. O isolante térmico feito de EVA, e o legal também é que você pode ter um isolante térmico, aquele com aquela película, sabe? O ideal é que tenha aquela película de alumínio, né? Então aquele lá é o melhor que tem, né, de coisa. E é muito barato, muito simples. Enfim, a gente vai colocar um isolante térmico. Então agora o nosso avatarzinho tem lá um isolantezinho térmico para ajudar, né? E o alumínio vai por cima ou por baixo? Sempre para o lado do corpo. Porque assim você também, o teu corpo joga calor, né? Radia calor. Então o que vai acontecer? O teu calor vai bater
alumínio e vai voltar para você. Beleza? Fechou? Tranquilo então. Seguimos. Beleza, então já eliminamos o problema da perda de calor por condução? Beleza, até aqui tudo bem. Mas agora tá chovendo. Tá chovendo, né? Como é que a gente vai fazer e tal? Então beleza, então vamos fazer então uma barraca. Tá bom? Uma barraca comum. Beleza, ela até tapa o vento e tudo e tal, né? Mas ela não consegue criar dentro dela assim um ambiente de calor. Beleza? Então ela ganha ali uns 3, 4 graus. O vento e a água, os dois combinados, realmente eles roubam o calor. Né? Então o que vai acontecer? Você já está então dentro de uma barraca, onde eliminou o problema parcial do vento, mas eliminou realmente o problema da água. Você não está mais no molhado. Então o nosso avatarzinho está lá, mas assim, só com isolante. A barraca, ele não ainda consegue, ainda está perdendo calor. Colocando então a barraca, a temperatura de fora, com chuva e com vento, a gente pode colocar ali o que? Uns 5 graus, beleza? Então, 5 graus é a nossa ideia. Com a barraca, formando ali com a respiração, com o calor que ele tem, né? Com a barraca retendo um pouquinho de calor e esquentando um pouquinho ali dentro. Então ficou ali um clima dentro da barraca e vamos colocar ali o quê? 15 graus? 15 graus? Gente, 15 graus ainda é muito frio. Ele ainda vai perder calor e ainda está perdendo calor. Vai sentir frio, estão muito longe. Beleza, então o que ele vai fazer? Vai pegar um saco de dormir. Então nós colocamos um saco de dormir então no nosso avatarzinho. Então nós temos uma barraca, o isolante térmico e agora o saco de dormir. Gente, como que o saco de dormir funciona? Ele retém o calor. Sabe quando você está debaixo das cobertas? Quando você faz assim, mexe a coberta e vem aquele ar quente? Então, você está aprisionando um ar quente e esse ar quente, então, que te aquece, que te mantém aquecido. E o saco de dormir faz isso. As fibras fazem isso. O ar fica aprisionado entre as fibras. Então não é estranho se um dia alguém falasse, eu preciso inflar o meu saco de dormir. É real, você precisa inflar. Você estica ele, vai lá, dá umas chacoalhadas nele, enche de ar dentro dele e deixa esse ar ir passando pelas fibras. E parte desse ar vai ficar preso, então, entre as fibras. E quando você entrar, não que o saco de dormir vai estar quente sozinho, não é isso. Ele vai reter, então, o teu calor. Você vai esquentar ali dentro. Em resumo, é isso. Então, terminamos, então, a nossa primeira aula, galera. Primeira aula. Temos, então, aqui a segunda aula. Vai estar aqui no card. Eu sempre erro o lugar. Acho que é aqui, desse lado. Um grande abraço para vocês. Eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, curtam, comentem. E se vocês acharam alguma coisa interessante de tudo que a gente comentou hoje, né, coloquem ali nos comentários. Nossa, gente, eu gosto muito de comentar depois. Beleza, galera? Lembrando que cada inscrição no nosso canal, nós vamos plantar uma árvore. E já tem bastante gente também que quer me ajudar a plantar árvore. E eu peço que você também plante árvores, né? Siga a gente nas redes sociais e no Instagram, se você estiver começando a plantar árvore, eu já tenho essa oportunidade de plantar árvore, ou está fazendo as mudinhas, assim como eu também estou fazendo, quiser registrar e mandar para mim ver lá no Instagram, e de repente a gente faz um vídeo e vai colocando aí um pouquinho também o que vocês estão fazendo. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!